Os fundos imobiliários vão ser taxados, Matheus? Que conversa é essa? Tô ouvindo zum, zum, taxação, tributação, taxar, tá querendo taxar tudo. No início do dia eu ouvi falar de LCI, LCA, CRI, CRA, debênture incentivado e agora estão querendo colocar os fundos de investimento imobiliário. É verdade isso? Isso é uma informação verídica? Bom, turma, vou trazer para vocês aqui esse vídeo, inclusive de maneira extraordinária, de maneira urgente. Não vai ter nenhuma edição. E eu venho aqui trazer para vocês, na verdade, a boa informação. Trazer a minha opinião também, né? E atualizar vocês de tudo o que está acontecendo. Porque eu tenho um dever aqui de trazer sempre para vocês conteúdo de maneira verídica, obviamente, né? Sem fake news e nada do tipo, mas trazer, obviamente, para vocês aqui a boa informação, bom conteúdo para vocês se manterem atualizados e investirem com mais calma, com tranquilidade no mercado de investimentos e no mercado de fundos imobiliários. Até para contextualizar, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, eu sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFiz. Hoje eu tenho mais de 7 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança e investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. E meu intuito é claro, é ajudar todo e qualquer investidor a ter resultados, a realmente ali ter melhores rendimentos, ter melhores rentabilidades e aumentar a renda passiva com segurança. Então, meu intuito é trazer a boa informação, conhecimento para você investir melhor e aumentar a renda passiva com segurança. Se você gosta disso, se inscreve no canal e ativa o sininho. E vamos lá, turma, vamos trazer uma linha de tempo aqui para vocês. A gente está passando por uma situação aqui no Brasil que é uma situação ao qual o governo só quer aumentar a carga tributária. Por quê? Porque não está conseguindo fechar a conta. Não se fala de corte de gastos, não se fala de corte de gastos, eles não conseguem cortar gasto. Para fechar a conta tem que fazer o quê? Tem que aumentar a receita. Cara, é super simples. Receita, despesa, e aí você tem o resultado: lucro ou prejuízo. Isso acontece com qualquer pessoa física, com qualquer casa, com qualquer empresa, e o governo não é diferente. E hoje o governo não consegue fechar a conta, o governo está se endividando, o governo não consegue fechar a conta e ele tem que o quê? Aumentar a arrecadação. Então ele vem de maneira assim, é difícil até falar a palavra, mas ele vem de maneira ali bem forte, né, para conseguir fazer uma arrecadação aumentar, para conseguir fazer uma arrecadação aumentar através da taxação. E, cara, a gente viu o que aconteceu. Há uns 15 dias atrás, nós tivemos ali uma proposta, né, para o IOF, que é o imposto sobre taxação ali de transações financeiras, e, cara, pressão muito grande de boa parte da sociedade, até mesmo do Congresso, o Senado, a sociedade, porque eles estão querendo aumentar, né, o imposto sobre transação financeira, principalmente relacionado a investimentos no exterior e crédito, né, no exterior. E crédito realmente para as empresas, uma coisa sem cabimento, uma coisa assim que trava um pouco a economia. Não tenha dúvida sobre isso, ainda mais uma Selic em um patamar de 14,75%. E agora eles vêm com a novidade, já que a do IOF não deu certo, não passou, pressão muito grande, o governo não ia fechar a conta. Aí eles vêm agora com essa solução. A solução é o quê? Taxar em 5% L6, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas e do nada, no final da tarde, a gente teve uma informação aí, dizem fontes, né? Aquele negócio, que vão taxar os fundos de investimento imobiliários. Matheus, você tem certeza disso, clareza disso? Não tenho. Não tenho. E por que eu digo isso? Porque ainda não foi apresentado oficialmente isso. A proposta tem que ser apresentada. A proposta tem que ser apresentada, tem que ser votada, tem que passar em tudo que é lugar. Mas o que falta por aqui, assim, o que parece, tá? Sendo sincero com vocês. Sabe aquele negócio que você bota o bode na sala e vê o que passa? Vê o que as pessoas acham tranquilo? É o que parece que tá acontecendo. Coloca tudo, coloca um bolo aí, vê o que dá pra passar e a gente passa alguma coisa aí para conseguir fechar a conta. Só que não é bem assim que funciona, né? Enfim, a sociedade não aguenta mais, a população não aguenta mais imposto. E vamos lá, turma, eu vou trazer para vocês aqui, vou compartilhar a tela para trazer algumas informações, atualizar vocês de tudo isso que está acontecendo agora. Combinado? Vamos lá, turma, deixa eu passar aqui para vocês, ó. Exatamente. Vamos aqui, ó, rapidinho. Antes da gente ir para essa tela, eu quero trazer para você aqui uma informação. Deixa eu aumentar aqui só minha tela. Vamos lá, turma. Há um ano atrás, o governo ele tentou taxar os fundos imobiliários através da reforma tributária, colocando os fundos imobiliários ali como uma empresa que precisava pagar imposto, que não sei das quantas, sei lá. Há um ano atrás foi lá e caiu isso, certo? Inclusive passou no Congresso, no Senado, só que no início desse ano o governo foi lá e vetou isso nos fundos imobiliários. Só que depois de muita pressão, né, da nossa parte, pressão dos agentes de mercado, pressão de tudo que é lado, o que aconteceu? A gente teve um governo que acabou cedendo. Então, ó, o próprio, Haddad promete a empresários não taxar fundos imobiliários. Cara, até gravei vídeo, trouxe informação, foi uma vitória pra gente. Por quê? Tinha passado no Congresso, na Câmara dos Deputados, Câmara dos Senadores, o governo foi lá e vetou, mas, cara, isso teria que ser passado novamente no Congresso e no Senado. Só que aí o governo recuou, né? Não teve condições. Então, ele veio com essa informação. Inclusive, recentemente, o cara responsável, ó, Bernardo Api,
Ele trouxe informação, isso foi agora, no dia 28 do 5. Agora, ó. Fiagros e fundos imobiliários não serão tributados, tá? Esse cara aqui é o cara responsável. Esse cara aqui é o responsável. Secretário Extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api. Esse é o cara responsável. E não vão ser tributados mesmo. E era a tributação dentro da estrutura fundo imobiliário. E, ao que tudo indica, não vai passar isso, tá? E realmente a gente vai ter fundo imobiliário que continue isento dentro da sua estrutura. Verdade seja dita. Só que agora saiu uma nova informação. Agora, ó, no valor econômico. FIIs e Fiagros vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026, dizem fontes. Matheus, você acha que é verdade, sim ou não? Cara, eu não tenho certeza sobre nada, ainda mais sobre esse governo. Mais uma vez eu reforço. Parece aquela atitude de colocar o boss na sala e ver o que que passa, né? É inacreditável, tá? É um amadorismo, né? Assim, desculpa a palavra, mas parece uma esculhambação. No início do ano, tentaram fazer um negócio com Pix, não conseguiram. De novo, aqui agora, vem com proposta IOF, não conseguiram. Vem com a nova proposta, vamos ver se passa ou não. E, cara, parece uma esculhambação, esse governo, sendo sincero com vocês, tá? Então, a ideia de fato é o quê? Que além disso, né, o que saiu, na verdade, deixa eu até mostrar pra vocês, ó. O que saiu hoje pela manhã foi isso aqui, ó, turma. LCI, LCA e outros investimentos vão perder isenção de imposto de renda com recalibragem do IOF. O novo decreto vai recalibrar aumentos anunciados no IOF há 2 semanas e medida provisória vai taxar investimentos isentos de imposto de renda como LCI, LCA, CRI, CRAS e debêntures. E até então já tinha até uma discussão, né, sobre o que isso poderia afetar os fundos imobiliários de papel, porque os fundos imobiliários de papel eles investem em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários. Os FIAGROS, os fundos de investimento em agronegócio, investem nos CRAs. Se fosse taxado, como é que seria isso? Pois é, né? Até mesmo a informação era o quê? Que caso fosse taxado esse tipo de investimento, só começaria a valer em 2026. Ou seja, esse ano 2025 seria recheado de emissões, os fundos iam lotar ali seu patrimônio, manter, porque aqueles ativos ali que fossem emitidos até esse ano teriam isenção de imposto de renda. Só que naturalmente poderia ter um impacto nos fundos imobiliários de papel, poderia, né? Sem sombra de dúvidas. Até então era a informação que a gente tinha. Só que do nada, né, veio essa informação dizendo que, ó, FIIs e Fiagros vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026. Até o entendimento ele foi voltado o quê? Na distribuição de dividendos, tá? Que hoje é isenta de imposto de renda. Matheus, você tem certeza sobre isso? Ainda não, porque não foi apresentado uma proposta oficial. Essa é a verdade, tá, turma? Mas vamos lá, só para explicar para vocês aqui o que saiu no início da manhã. O governo vai editar uma medida provisória para recalibrar o aumento do IOF, anunciado há 2 semanas, e deve tirar a isenção de imposto de renda de investimentos como LCI, LCAs, CRIs, CRAS e debêntures. Isso eles são hoje, né, isentos, totalmente isentos de imposto de renda, tá? Aí comenta que o MP acertado em reunião com os presidentes da Câmara e do Senado, né, porque tem que fazer o negócio ali para passar. Dureza, né? Vai taxar em 5% dos investimentos até então isentos de pagar imposto de renda. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, aguarda a volta do presidente Lula de viagem na França para apresentar as propostas de editar MP. Encontro deve ocorrer na terça-feira, dia 10. Ou seja, vai ter esse encontro dia 10 e depois eles vão fechar esse aspecto, fechar esse ponto e trazer uma proposta oficial. Essa proposta oficial tem que ser votada no Congresso, tem que ser votada no Senado. Só para deixar claro com todo mundo. Isso não é certeza ainda de nada. Tem que ser votado tudo isso, tá? Aí, assim, comenta um pouquinho. Durante o anúncio, o Haddad citou expressamente os LCs e LCAs, mas segundo fontes ouvidas pelo valor, as debêntures incentivadas e CRIs CRAS entrarão no pacote. Então, o Haddad, ele abriu a boca e falou sobre isso. Ele nem comentou sobre isso aqui, ó. Nem comentou sobre CRIs CRAS, debêntures incentivadas. E mal comentou também sobre fundos imobiliários. Aí o que que acontece? É tudo dizem fontes, dizem fontes, dizem fontes, dizem fontes, pra ver se cola o negócio. Essa é uma loucura, tá? Tanto que a informação pela manhã era essa, ó, investimentos isentos de IR que vão passar a pagar imposto é LCI, LCA, CRI, CRA e debêntures. E aí vem essa conversa furada de novo desse IOF, né? Aí aqui, ó, só pra vocês entenderem, ó. O que está incluso no pacote, né? Fim da isenção de IR sobre LCI e LCA, os papéis deixarão de ser totalmente isentos e passarão a ter uma alíquota de 5% de imposto de renda. O ministro destacou, porém, que eles continuarão a ser atrativos para o investidor, já que a alíquota será pequena. Ai, ai, viu? O ministro falou de forma generalizada que todos os títulos isentos passam a ter alíquota de 5%. Ele citou expressamente L6 e LCAs, mas não mencionou nominalmente CRIs, CRAS e títulos que são isentos. Portanto, o cenário está em aberto. Além disso, tinha uma expectativa aí dos que são tributários taxados, que tinham uma alíquota regressiva, que é o seguinte: se você investe em um CDB,
Você pode pagar de 22,5% sobre o lucro até 15%. Vai depender do seu período de investimento. 22,5% é se você passar 6 meses investidos. 6 a 12 meses é se você. 6 a 12 meses você vai pagar 20% de imposto de renda sobre o lucro. Se você passar de 1 a 2 anos, 17,5% sobre o lucro. E se você passar de mais de 2 anos, você vai pagar 15% sobre o lucro. A proposta é o quê? Tem uma taxa, né, específica, única, 17,5%, independente de qualquer cenário. Tá? É o que está explicado aqui. Isso é bem inteligente da parte deles, porque eles querem taxar mais ali na parte de come cotas nos fundos de investimento, tá? Parece, né? Parece. Não tá colocado aqui, diz que é só colocado na renda fixa no CDBs, mas a gente sabe como esses caras são espertinhos. Vai ter um aumento da tributação sobre apostas, excelente. Isso aqui tem que ser feito mesmo, não tenha dúvida sobre isso. E vai ter o corte linear de benefícios tributários, bom também. Duas boas propostas aqui. Mas, cara, assim, aumentar imposto de renda, aumentar a carga tributária da pessoa física é uma loucura, cara. É uma loucura. Assim, eu não consigo acreditar. E aí até comenta, né? Onde é que o IOF vai recuar? A redução do IOF sobre créditos para as empresas, corte de 80% na cobrança sobre o risco sacado, besteira. Revisão de IOF sobre previdência privada do tipo PGBL, pois é. Eles queriam passar a taxar o investimento. Isenção do IOF no retorno de investimento estrangeiro, cobrança mínima sobre fundos de investimento. Aí só para vocês entenderem como é que começa essa conversa, tá? As medidas mais imediatas serão tratadas por meio de uma medida provisória que entra em vigor imediatamente, mas precisa ser analisada pelo legislativo. Isso aqui só passaria a valer em 2026, tá? Só passaria a valer em 2026. E aqui fala do impacto fiscal nas mudanças, né? Que realmente representaria, que isso aqui, isso lá e tal, e acaba a notícia. Só que o grande ponto foi de fato esse aspecto, né? Que saiu aqui no valor econômico. E eu até baixei assim essa notícia aqui, eu vou trazer pra vocês, deixa eu trazer pra vocês essa notícia aqui agora, tá? A notícia é bem curtinha, na verdade. Deixa eu interromper o compartilhamento e colocar de novo aqui pra vocês. Aqui, ó. Pronto, vocês estão vendo na tela, ó. FIIs e Fiagros vão pagar 5% de imposto de renda a partir de 2026, desculpa, dizem fontes. Os FIIs e Fiagros que serão taxados são aqueles admitidos à negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado, exceto ganhos líquidos obtidos na negociação. A medida provisória que será proposta pelo governo ao Congresso Nacional vai ser ainda, né? Ainda não foi. Também cobrará imposto de renda sobre os fundos de investimento imobiliário e os fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, os FIARs, segundo apurou o valor econômico. A taxação será de 5%, mesmo caso de outros títulos incentivados que até então são isentos. A incidência será sobre a pessoa física. Então é naquele recebimento, né? Deixando bem claro aqui junto com vocês. Os FIIs e fiagros que serão taxados são aqueles admitidos em negociação em bolsa ou mercado, que já falei. E mais um pontinho aqui falam que, ó, esses títulos, esse aqui, CPR, Liga até tem um pouquinho, LCD às vezes tem, e títulos e valores imobiliários relacionados a projetos de infraestrutura também entrarão na taxação de 5%, além de LCI, LCA, CRI, CRA. Pois é, turma. Essa foi a notícia até então, dizem fontes, repito mais uma vez para vocês, a gente não tem uma proposta ainda formalizada por parte do governo que foi apresentada, não temos isso ainda. Apenas estamos na questão da especulação, só para deixar bem claro junto com vocês, de forma bem transparente. A única informação que nós tivemos, na verdade, foi relacionada ali bom, a questão ali dos L6 e LCAs, porque o próprio Fernando Haddad falou de maneira bem vocal, bem clara. Só que ficou uma coisa meio esquisita nessa história, porque foi o seguinte: eles passariam a tributar L6, LCAs, CRIs, CRAs e debêntures que forem emitidos ali em 2026, a partir de 2026. Aí a pergunta é: os fundos imobiliários? Essas cotas dos fundos imobiliários até hoje, vão pagar ou não? A partir de 2026, vão pagar as atuais, as antigas, ou só as novas? Porque o que foi colocado em pauta é que o LCI que fosse vencer lá em 2030, mas que foi comprado em 2025, ele continuaria isento. Então, assim, falta de regras, falta de informações claras, muita especulação e nada se fala sobre corte de gastos. Só se fala sobre aumento da carga tributária, que a sociedade não aguenta mais, verdade seja dita. Então, assim, turma, sendo bem sincero, essas são as informações que a gente tem até então. Muito no campo da especulação. Sinceramente falando, é muita cara de bota o bode na sala para ver o que acontece. E a gente, assim, vai trazer as boas informações para vocês. Mais uma vez, reforço. A gente por aqui do Tio Fiz, a gente vai estar lutando todo santo dia para que isso não aconteça. A gente vai estar fielmente aqui no campo de batalha, falando com o deputado. Eu já mandei vídeo para lá, para Brasília, já assinei uma carta, já fizemos de tudo, tudo que vocês possam imaginar. E mais uma vez a gente vai lutar para que isso não aconteça. Agora, sinceramente falando, parece mais uma vez uma esculhambação,
né, por parte do governo, de tentar passar algo e, cara, a sociedade não aguenta mais. A população não aguenta mais algum tipo de taxação. Aumento de carga tributária, ó. Chega, sinceramente falando. Bom, a gente vai aguardar as informações. Assim que a gente tiver uma coisa mais oficial, eu trago pra vocês aqui em primeira mão. Tô gravando mais uma vez o reforço, né? De maneira aqui extraordinária, urgente, porque muita gente tá perguntando, muita gente tá falando. E assim que a gente tiver algo mais palpável, né? Assim, eu digo de uma apresentação, eu trago pra vocês aqui e a gente vai analisar ponto a ponto, discutir ponto a ponto, trazer a boa informação pra vocês. Mas assim, turma, sendo bem sincero, não vale nenhum tipo de desespero, tá? Eu já tô no mercado de fundos imobiliários há pelo menos 10 anos, entrei em 2015. E, cara, essa notícia ela já foi e voltou ali em 2017, 2021, 2023, 2024, 2025 e até então nada passou. Os fundos imobiliários, eles são excelentes investimentos para quem quer de fato um fluxo de caixa, uma renda passiva mensal, independente de isenção ou não. A isenção ela é a cereja do bolo, né? Vamos ser bem sinceros e bem prático aqui. Continuam sendo investimentos extremamente atrativos. Sinceramente falando, é muito. É inacreditável, né? A gente tem um governo que fala que alguns meses atrás, em janeiro, que não vai taxar, não vai taxar, não vai taxar, em 6 meses muda tudo o cenário. É inacreditável um negócio desse. Ainda rola um negócio lá do INSS, né? Um rombo, um assalto do INSS que fizeram com os aposentados. É inacreditável, sabe? Eu acho que a população, a sociedade não tá aguentando mais. Mas enfim, a gente por aqui vai trazer a boa informação. Então, a gente segue aguardando por aqui algumas informações, alguns pontos que a gente venha trazer de maneira mais oficial. Vamos lutar fielmente para que não aconteça. Espero que seja apenas no campo da especulação. E eu acredito que não vai acontecer, mais uma vez. Mas seguiremos lutando por aqui, firmes e fortes. Seguimos investindo porque o mercado apresenta diversas oportunidades. E mais uma vez, a gente vê o governo que vai perdendo popularidade, vai perdendo ali sua força, meu amigo. E cara, quanto mais tempo passa, mais fica difícil para eles, tá? Porque a gente está se aproximando de 2026. E 26. E quando a gente observa uma virada de ciclo que pode e deve vir a acontecer, ainda mais com a queda da Selic, é uma junção forte. Eu falo isso porque eu tô no mercado de fundos imobiliários, né, desde 2015, como eu falei, de 2016 a 2019, foi uma porrada gigantesca que aconteceu no mercado. Enfim, me conta aqui nos comentários. O que que você achou? Você acha que vai taxar, não vai taxar? Deixa aqui, quero saber a sua opinião, o que que você achou desse vídeo, se curtiu, se gostou, eu digo, de trazer boa informação. Fiz de maneira extraordinária aqui pra vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, mas pega esse link e manda pra algum amigo, algum conhecido que precisa ouvir essa informação, que ainda segue no campo especulativo, e assim que a gente tiver coisas mais palpáveis, mais reais, a gente traz mais uma vez aqui de maneira extraordinária pra vocês de vídeo. Combinado? Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. Espero trazer boas notícias, boas informações no próximo vídeo. Valeu, até a próxima.